hoje no Dorameira Indica, porque essa é a minha primeira vida. Tô apaixonada. Eu achei que depois de meu colega de quarto comigo, eu fiquei carente, sabe? De um cara com cara de mais velho, sabe? Que fosse preencher essa lacuna. Até que eu achei isso aqui, ó. E é engraçado que eu emendei 2 doramas dele, mas não vou falar agora. E eu fiquei com ele na cabeça. E tava procurando um dorama de romance. Porque eu tô assistindo outros de outras. Depois vai sair vídeo, gente. Vai ter muito vídeo gravado já de Dorameira Indica. E aí eu fiquei com ele na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu queria um romancezinho pra chamar de meu. E eu achei esse dorama na Netflix. E eu confesso que eu me apaixonei. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem muito clichê, tá? Se prepara pra encontrar muito clichê. E ao mesmo tempo a gente tem uma história muito real. A gente tem que tirar a parte que eles têm um contrato de casamento. Não é tão viável. Mas ao mesmo tempo, essa é a primeira vez que eles decidem viver. E isso é muito interessante. Esse nome faz muito, muito, muito sentido. Só que eu não fazia ideia de quanto ele fazia sentido até chegar lá pra metade da série. Eu não peguei spoiler, tá? E não acho que é um dorama indicado e deveria. Deveria ser panfletado. Eu tô apaixonada, estou rendida. Só que ele é um dorama que ele não vai pegar todo mundo. Que ele não, eu não digo que ele é arrastado, mas ele tem a medida certa pra você conhecer todo mundo. E vai tranquila, que você vai se apaixonar pelo casal principal. Que eles são um casal que você vai se identificar com os problemas, entendeu? A Mona que só pensa quando limpa a casa. Eu sou essa pessoa. Minha cabeça tá muito cheia, eu acho que limpar o externo arruma o interno. Eu sou exatamente assim. E ela demonstra isso em vários episódios de uma forma que você entende. Porque ela tá vivendo certo dilema, ela tá faxinando. Ela tá com problema no trabalho, ela tá faxinando. Ela tem essa ideia de casa ou não casa e ela tá faxinando. Isso, casamento, não é um spoiler, tá? Fica tranquilo, porque tá no enunciado mesmo. E a gente precisa, pra poder entender que eles vão se encontrar do jeito certo. Porque é o primeiro encontro deles, eu não vou comentar. Mas o primeiro encontro deles, quando eu assisti, me deu a entender que, pô, será que eles vão se encontrar? Será que tem outra pessoa? Será que ela tem outra pessoa? Será que ele tem outra pessoa? Será que eles vão se reencontrar e ambos vão saber que era aquela pessoa? E eu acho isso muito legal, sabe? O amor da vida e o amor pra vida. E a gente vê isso muito bem descrito. Porque ele teve o amor da vida. Não é o caso dela, mas ele teve o amor da vida, sabe? Aquele amor que ele chega e ele movimenta, e ele é presente, é forte, é acalorado, e te faz repensar e querer mexer nas gavetas e mudar tudo. E o amor pra vida, ele vem trazer calmaria. E isso é tão bem descrito nessa série, sabe? Tão palpável. O amor que faz ele brigar, que faz ele surtar, e é óbvio, tá? E eu acho isso muito legal. Aqui a gente tá falando de gente adulta, tá? Não é um romance adolescente. É um romance pra pessoas adultas, eles são mais velhos. Então a gente vê descrito na história deles, na vida deles familiar, amorosa, o quanto muitas das vezes família é difícil, o quanto muitas das vezes se relacionar é difícil, seja com o ser humano que você quer ter um relacionamento ou família. E ao mesmo tempo tem tantas nuances. Você vê ele aprender a abrir o coração de novo. E assim, vou te dizer, é muito bonito. Eu tô rendidíssima por ele aprendendo a se abrir pra ela muito antes de deixar bem explícito pra gente e pra ela que tá apaixonado. Assim como ela também tem isso, de ela se apaixona primeiro, não é meu tipo de dorama, tá? Eu prefiro quando o cara é cadelinha. Vocês veem aqui minha animação quando eu encontro um gado, um homem rendido pela sua amada. Mas eu gosto quando é real. E aqui a gente vê que é real. Esquece fanfic, esquece esse negócio de que a gente gosta, porque eu sou dorameira, eu também gosto de uma criação, algo ilusório ou fantasioso. Não é a pegada. Aqui a gente vai ter um casal real. Eles são incríveis por serem exatamente assim do jeitinho que eles são. Acho que isso que deixa tudo delicinha, porque eles são muito reais. E a história é muito real. Aqui a gente vai ter uma prota que tá passando por problemas desde que ela perdeu o emprego. E assim, o ideal por trás de perder esse emprego, eu não vou comentar. Mas ela, até hoje mesmo, acho que ela tem 31 ou 30 no início do dorama.
ela ainda é uma auxiliar dentro da profissão dela, que é escritora de meio que novelões, sabe? Eu acho que entra bem na nossa vibe aí de dorama, de K-drama, mas são mais novelões, eles não são super famosos, os que ela faz parte, e mesmo ela sendo super criativa e super talentosa, ela ainda é meio que sempre a coadjuvante, sabe? Nunca é o nome dela que tá lá em caixa alta, na parte de diretora, criativa, de escritora, infelizmente. E aí a gente vai acompanhar ela, que tem as problemáticas, saiu de casa meio que a contragosto para poder estudar literatura, para poder se aprofundar nessa área de escrita e idioma. E isso é muito legal. A gente não tem uma songamonga, a gente tem uma mulher lutadora, tá? E é lindo de ver. Ela é toda fofa, eu acho essa atriz toda fofinha, tirando ela em Alquimia das Almas, ela é super fofinha. E a gente vê, e eu pensei, cara, ela vai ser uma songa chata, mas não é. Não é uma guerreira brasileira, sabe? Da novela brasileira, que é imponente, empoderada. Não. Ela tem muita questão com beleza, com posição no mundo e tal. Mas muitos dos discursos são muito viáveis. E eu acho os discursos dela, que eles dão a ela, por ela ter esse lado de escrita e leitura fantásticos. A gente é apresentado para poemas, para trechos, textos e músicas também. Eu vi com legenda, com a barra de legenda. Então, eu vi a tradução das músicas, a música deles mesmo, assim, eu fiquei apaixonada. E isso é muito legal pra quem gosta, né, de literatura. Tipo, eu gosto bastante de literatura. Então a gente vai encontrando nuances, vendo as nuances dela, e são muito fantásticas, tá? Eu achei muito legal. E ela tem muitas questões, tá? Muitas questões a trabalhar. Porém, ela não é uma pessoa que vai deitar e descansar pra isso. Então ela precisa se mudar. E ela queria muito encontrar um colega de quarto, tá, gente? E quando eu digo ela precisa se mudar, eu não quero dar spoiler. Mas é porque ela mora, né, meio que a vida dela é o trabalho. E quando ela termina um K-drama, vou chamar assim, ela tem que ir pra casa e ela descobre que a casa dela já não é mais o lar dela. E eu acho que uma das situações que me marcou muito sobre isso é que ela fala, bem mais pra frente, que se um dia ela tivesse a chance de renascer, ela renasceria um caracol. E é muito fora do óbvio. Fala sério, quando você pensa assim, vou ter uma segunda chance na vida, o que você pensa em vir? É óbvio que a gente vai falar rico, ou sei lá, 1000 outras coisas, ou um animal mais forte. Mas ela queria ser um caracol, e o motivo me deixa assim, ó, com o olho brilhando. É porque assim, ela nasceria carregando a sua própria casa. E ninguém ia poder tirar a casa dela. E eu acho que só entende o peso disso quem assiste esse dorama. Eu confesso que isso ficou na minha cabeça por dias. Já tem mais de uma semana que eu assisti esse dorama. E eu não tive tempo de sentar pra gravar sobre ele. Mas assim, isso ficou na minha cabeça de um jeito. Sabe? O jeito, a situação que ela tá vivendo. E o momento que é dito essa frase. Olha, me deixou com o coração miudinho. Eu chorei, gente. Nossa, eu fiquei abaladíssima com a situação. E é óbvio pra muita gente, ai, não faz sentido, mas faz. Pra aquela situação faz sentido. E a gente vê isso. O que acontece? Que a vida, acasos da vida, acabam fazendo a bonita morar com o nosso prota. Que é um gato, por sinal, que homem bonito. E é uma beleza adulta, é uma beleza normal. Eu gosto disso. Vocês vão ver que os meus atores favoritos, eles têm uma beleza muito normal, porque eu gosto de beleza normal. É uma beleza asiática? É uma beleza asiática, mas é uma beleza normal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem didático. Chae-nu. Nunu é a paixão da maioria dos dorameiras, mas eu acho ele uma beleza meio inalcançável, assim, entendeu? Não é uma beleza que eu falo, nossa, eu perco tudo por ele, é um ator que eu sou encantada. Não é um ator que eu quase, na verdade, quase não vejo nada que esse homem faz. Eu tenho até que ver mais coisas que ele faz. Eu gosto de homens tipo... a minha desgraça favorita! Esse homem é maravilhoso, esse homem é lindo de todos os ângulos. E esse ator, tá? Eu acho ele encantador, encantador. Eu vou deixar aqui o outro dorama que eu assisti recente com ele. Eu acho ele encantador. E ele, dentro do dorama, é completamente apático, tá? Vai tranquila, vai sabendo que... ai, gente, você vai ver as crescentes dele. Não é que ele não se entregou. Porque quando eu vi alguns trechos no TikTok, eu falei, mano, é tipo assim, vai ser muito chato. Ele tá fazendo cara de bunda o dorama inteiro. Grande parte, ele tá apático. Grande parte. Mas eu acho que o que ganha nesse dorama são os trechos, os cortes que eles dão pra te mostrar um episódio depois, no finalzinho do episódio, como que foi na mente daquela pessoa, ou como que foi o trajeto daquela pessoa pra chegar na situação. Então, por exemplo, um exemplo, acontece lá, tá acontecendo um crime, tem um crime de plano de fundo, tá? E aí se levanta o questionamento sobre ser uma pessoa X, não vou dar nomes aos bois. E aí, ele tem medo da pessoa fazer alguma coisa com ela, gente. O desespero que esse homem entra. E ele corre, morro acima. Tipo assim, um morro enorme. E ele surtando, largando as peças de roupa e as coisas, os pesos, só pra ele chegar mais rápido até ela. Sendo que no episódio anterior,
faz parecer pra gente, o jeito que ele só chega lá com raiva, que, tipo assim, até então ele não tava sentindo nada, que ele só suspeitou, ficou com medinho e foi lá. Só que quando a gente vê o desespero, a crescente dele, as feições dele mudando, o porquê dele surtar quando ele chega lá, aí vale tudo. Eu acho que esses cortes são muito diferentes. Eu já vi alguns doramas assim, mas não são todos os doramas que tem isso, né? Rainha das Lágrimas, por exemplo, mostrava no final, tipo um epílogo, e aí a gente tinha esse pedacinho ali que consertava as coisas pra gente que tava assistindo. E esse, às vezes, é no final, às vezes é no início do outro, às vezes tipo uma memória deles, eles conversando, toca no assunto, aí a gente vê, foca na pessoa, né, no ator que viveu aquilo, e a gente vê uma memória dele sobre aquilo, uma memória dela sobre aquilo. E é bem legal, a gente começa a entender ele, e assim, ele é meio safadinho, então a gente vai catando que o Boff não é apático, não, que era só um momento. Então, passando, assim, a apatia que ele parece ter nos primeiros episódios, você vai conhecer a história dele. Ele é um cara que ele é muito econômico, mão de vaca, sabe? O famoso mão de vaca aqui no Brasil. Mas tem um motivo pra ele ser mão de vaca. Ele comprou um apartamento que ele passaria basicamente 30 anos pagando. E o sonho dele é ter algo seu. E a gente vai entender também isso, meu filho, quase no último episódio. Acho que é no penúltimo episódio, que é um diálogo dele com o pai dele também incrível. E a gente vai entender de fato, porque a gente tem várias nuances ali da história dele. A história dele eu acho que tem isso, não é entregue totalmente pra gente. Como a gente tem de cara a história da menina. A história dele a gente vai catando, a gente cata porque ele é fechado, porque ele não se relaciona, quem é a pessoa do passado, porque será que ele amou a pessoa do passado, será que ele ama ela, como ele ama ela. Isso aí a gente vai catando, filho, a migalhinha, entendeu? De grão em grão, a galinha enche o papo, mas quando tu enche o papo, tu fica... Eu fiquei apaixonada pelo amor. É um amor seguro. Acho que eu não tenho outra explicação. Ele tem isso, ele quer pagar esse apartamento. E a forma que ele encontrou pra fazer isso foi alugando um quarto. Então, sim, a gente tem a fanfic que a Mona aluga o quarto dele e que ele demora a descobrir que a Mona tinha alugado o quarto dele. Meus amores. E é delícia, porque eles têm horários muito trocados. Então, né, acontece, gente. Não enrola tanto não, tá? Eles descobrem. E assim, como na Coreia não é Brasil, gente, tudo é muito mais complexo. Então, demora um pouco a descoberta. E quando rola a descoberta, a gente sabe que eles precisam fazer, né, o afastamento. E muita coisa rola pra eles chegarem a casar. E assim, vai com o coração aberto. A gente vai ter um romance. Sim, o foco é um romance. Só que é um romance real. Então a gente vai ter muita dúvida, muito questionamento, o pensamento de gostar sozinho e como reagir ao gostar sozinho. E eu achei isso bem interessante, porque a gente tem isso tanto da visão dela quanto na visão dele. A gente tem os casais secundários que são delicinha. Então a gente tem duas melhores amigas, ela tem duas melhores amigas. E acabam, gente, meio que se envolvendo com os melhores amigos do cara. Que, assim, ele é muito apático. Então não diria que, nossa, são melhores amigos dele. Mas são pessoas que ele conhece e acabam se tornando pessoas do convívio. E é muito gostoso, tá? Muito gostoso. Porque a gente tem um mulherão, tá? Um mulherão. Tô apaixonada por essa mulher. E ela é muito forte, ela é muito decidida, mas ao mesmo tempo ela trabalha. Mas ao mesmo tempo ela trabalha numa empresa repasa de caras. E a gente vê o abuso no trabalho de uma forma que chega a dar calafrio. Teve episódio que eu fiquei, assim, mal mesmo. E eu acho muito interessante abordarem temas assim, tá? Do jeito que foi abordado. Muita consciência. É óbvio que as atitudes não são atitudes como a gente deveria tomar, né? Pra finalizar um trabalho com uma pessoa assim, ou como resolver, mas a gente vê muito bem, muito descrito. E ele é um bofe cadelo, muito protetor, muito apaixonado, capaz de qualquer coisa pra essa mulher. E é delícia, delícia. Eu gosto de homem assim, entendeu? Pra mim tem que ser dar assim pra mais. Não é pra menos, não. Tem que ser muito doido. E a gente tem uma outra, que é um casal que tá no relacionamento há 3.999 anos, vulgo o mesmo tempo que eu tô, 7 anos. E ela sonha em casar. Ela é uma mulher romântica, ela é uma mulher apaixonada, ela é uma mulher fofíssima. Ela é uma mulher romântica, apaixonada, fofíssima. E tá num relacionamento muito longo na visão dela. E ela quer casar, ela quer dar continuidade. Mas ele tá com uma empresa que infelizmente não vai pra frente. E tá lutando ainda muito por isso. Então, vocês vão entender no decorrer do dorama. Tem o meu selo de qualidade, porque essa é a minha primeira vida. E eu espero muito que você assista. Eu me encantei, achei delicinha demais. E eu espero que você também ache que você assista. Se você assistir, volta aqui e me conta. Porque tem muito homem bonito pra ver, muita mulher bonita pra ver, entendeu? Muita história. A gente tem história da família dela, a gente tem história da família dele. Na família dele é uma família muito patriarcal. A família dela é uma família que induz-se a ser patriarcal. Porém, a mãe é uma mulher muito legal, muito forte e muito gostosa de você conhecer a história dela. Eu acho que a história dela é a mais gostosa dos mais velhos. A gente tem a história da família dele, que é uma família real patriarcal, tá? Eu vi muito dorama na minha vida já, e citando que a família era patriarcal, quando o cara só era meio babaca. Essa aqui não, é tipo assim, o cara fala ríspido, seco, objetivo,
conta palavras para falar com a esposa. E assim, chega a ser chocante, gente. Eu achei particularmente chocante. Então assim, você vai ter muita gente. Tem muito. Eu achei assim, que é um drama com bastante gente, tá? Mas eles têm tudo cara distinta, então a gente consegue ir tranquilo. E a gente tem de segundo interesse romântico esse homem aqui, ó. Eu chamo de Senhor Covinha, porque se eu me sorrir tem uma covinha aqui, que é uma coisa mais linda do mundo. E eu nunca tinha visto ele novinho. Esse drama, se não me engano, é de 2016 ou 2017. Então ele tá super jovem, ruivo, diferente e motoqueiro, meus amores. Então assim, tá valendo muito o play. Essa é com certeza um dos dramas mais fofos que eu assisti nos últimos tempos. E eu pretendo reassistir em breve, porque eu fiquei encantadíssima. Tem na Netflix, tem 16 episódios, entre 54 minutos, né? 1 hora a 1h15. E vale muito, muito, muito o play. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo Dorama Indica.